A história do Sítio Santana, localidade onde nasceu as Assembleias de Deus no Ceará. No dia 20 de julho próximo, a localidade receberá, 110 anos depois, a visita da família Vingre, que retorna ao Ceará através de um neto do casal Gunnar Vingren e Frida Vingren, por nome de Bo Davi Vingren, e a sua filha, que representa a 4ª geração dos pioneiros, e estaremos ali com eles, mostrando todo o Sítio Santana e os acontecimentos que marcaram nesta região a presença do fundador das Assembleias de Deus no Brasil. Lhe convido, a partir de agora, a você conhecer este local com imagens inéditas da época em que o dono da propriedade e o próprio Gunnar Vingren estiveram nesta localidade. Quanto à distância entre Fortaleza e Itapajé, dá-se 129,3 quilômetros, segundo os dados do Google. Já da sede de Itapajé para o Sítio Santana, aí se vão 18 quilômetros. Toda essa distância, o nosso pioneiro Gunnar Vingren fez montado em animal de carga. Era o único meio de transporte que existia na época em que ele veio ao Ceará. Nas minhas imagens, eu colhi, se visitei pela primeira vez ao Sítio Santana, um comboio de animais que transportavam o fruto que é produzido na serra, a banana. Então, aquela imagem que vocês irão ver no vídeo a partir de agora é exatamente o modus vivendi dos dias em que o Gunnar Vingren conheceu a localidade. E, durante a minha pesquisa para o livro Fragmentos da História do Evangelho no Ceará e também o livro Gunnar Vingren no Ceará, 40 dias de avivamento pentecostal, podemos traçar os limites dos locais aonde o nosso pioneiro se encontrou durante 25 dias em que ele esteve no Sítio Santana e os 4 dias que ele esteve na fazenda Lagoinha. Os detalhes do que ele realizou estão em sua agenda e nós publicamos no livro que tem a sua participação aqui no Ceará. Mas irei resumir, dado ao contexto histórico, para que não fique muito longo o nosso vídeo. Mas vamos trazer detalhes importantes e mostrar principalmente as imagens tanto do engenho que existia no espaço físico onde os pioneiros moravam e também a casa de bulandeira, que conhecemos como a casa de farinhada, aonde eles, através da mandioca, faziam uma farinha e também a goma, o beiju,
E a vida do cotidiano daqueles dias vai ser mostrado estas imagens que com certeza vocês irão se impactar com elas e relembrar um pouco desse local que a nossa Assembleia de Deus foi inicialmente reverenciada pelos primeiros personagens desta história. Com vocês, as imagens do Sítio Santana. Falaremos um pouco sobre o casal Raimundo de Sales Gomes, casado com Isabel Francisca de Sales. Este casal, portanto, é considerado o mais ilustre nos primórdios do nosso movimento pentecostal aqui no Ceará. É sabido, através de documentos que eu encontrei no Arquivo Público do Ceará, que eles se casaram matrimonialmente no dia 28 de setembro de 1883. Ok? Foram eles que receberam a pioneira Maria de Jesus Nazaré Araújo em junho de 1914. A história da Maria de Nazaré também é muito longa e podemos deixar para um capítulo à parte. Todavia, esta mulher trouxe as chamas pentecostais para a casa de Raimundo de Sales Gomes, que era, na verdade, uma pequena congregação da Igreja Presbiteriana Independente, naquela época liderada pelo pastor ou reverendo Manuel Francisco do Nascimento Machado. Naqueles dias em que Nazaré chega na sua casa, eles, nos meses anteriores, havia feito um culto aonde 6 casais fizeram um matrimônio cristão ali naquele local, naquele espaço físico. Portanto, diz a reportagem da IPI, Igreja Presbiteriana Independente, que cerca de 100 pessoas estavam neste culto e que foi uma festa muito linda e que traz para nós, que joga luz na história, revelando que a casa de Raimundo de Sales Gomes tinha em torno de 100 crentes já naquele momento em que a Maria de Nazaré chega para então dar início à fundação da Assembleia de Deus aqui no estado do Ceará. Outro detalhe importante para a nossa história é que em 1899 o próprio Raimundo de Sales Gomes compra uma Bíblia no centro da cidade de Itapajé, na localidade que nós conhecemos como a sede do município, e aí mostra o interesse deste servo de Deus pelo conhecimento da palavra do eterno Criador. Foi muito importante esta informação. Um outro fato importante também foi a sua passagem para a eternidade, que se deu em 31 de maio de 1945. Sua família era composta de 7 filhos. Vamos então aos nomes por ordem cronológica, do primeiro ao último.
Na verdade, foi uma filha, a primeira, por nome Joana Sales. Depois nasce Francisco Solano de Sales. A terceira foi Maria Virgínia de Sales Gomes. E aí eu quero abrir um parêntese para dizer que Maria Virgínia de Sales Gomes é que foi a primeira esposa de Vicente de Sales Bastos, que naquela época em que a igreja nasce no Sítio Santana, ele era coletor de missões da IPB, ou melhor, IPI, Igreja Presbiteriana Independente. IPB é a Igreja Presbiteriana do Brasil, para não fazer nenhuma confusão na historiografia daquilo que eu estou explicando para vocês, né? Existem alguns leigos, alguns irmãos que não conhecem muito, e a gente começa a falar IPI, IPB, aí as pessoas ficam sem entender. E para que a história seja bem explicada, eu vou detalhando para vocês com calma, sem me preocupar com o tempo, porque o importante é a história chegar até vocês, ok? Então, é desse terceiro filho, a Maria Virgínia, que o Vicente Sales Bastos vai se casar e vai enviuvar muito cedo, né? Porque ela falece. O quarto filho vem ser também uma mulher, Estefânia de Sales. Estefânia de Sales também merece um parêntese aqui na minha história, porque é dela que a linhagem da minha família vai se ligar à família Sales, que é exatamente a família Castro. Então, para deixar bem explicado no vídeo, para quem vai acompanhar e que gosta de conhecer realmente a história, a nossa irmã Estefânia, ela era casada com Francisco de Sales, e desse casal nasce Joel de Sales Gomes. Joel de Sales Gomes casou-se com Maria de Castro, sendo que Maria de Castro, mais conhecida como Moreninha, e que mora na localidade de Frios, em São Curu, então, ela era filha de Júlio de Castro, casado com Elisete de Castro. Esse casal era de Paracuru, onde nasceu meu avô, Cândido de Castro. Então, remontando essa história, Cândido de Castro, meu avô, era irmão de Júlio de Castro. Logo, Maria de Castro, que é a Moreninha, é minha tia, e, portanto, a nossa família Castro tem ligação direta com os Sales, de onde veio a fundação das Assembleias de Deus aqui no estado do Ceará. Espero que eu tenha explicado bem para vocês a questão da nossa Estefânia de Sales. Depois da Estefânia de Sales, vem Raimundo de Sales Filho, mais conhecido como Mundoca. E o Raimundo de Sales Filho, ele também entra na história nossa do movimento pentecostal, porque foi ele quem fez os tijolos e construiu o templo da Fazenda Lagoinha em 1928, na companhia de José Teixeira, né, que era também da sua família, né? Tá certo? O José Teixeira era irmão da Chiquita. A Chiquita, ela foi a que casou-se com Raimundo de Sales Filho, que era, Raimundo de Sales, que era o Mundoca, né? Raimundo de Sales Filho. Então,
a ligação dessa família, ela é a cereja da nossa história, né? Da nossa história do movimento pentecostal no Ceará. Eu acho que também ficou bem explicado aí para vocês. Depois do Mundoca, vem a Sebastiana de Sales, ok? E em seguida veio Salustiana de Sales. A Salustiana de Sales tem um porém. Ela nasceu sem a presença da voz. Era uma mulher muda. Ela tinha esse problema, né, de saúde, mas ela se destacou por ser uma muda que orava por pessoas enfermas que eram curadas. Esse é o grande milagre que a gente não consegue explicar. Como pode alguém que não tem a voz perfeita orar e Deus ouvir a oração dela e fazer a cura? Diz os personagens que conviveram na época e que eu as entrevistei, assim como a nossa irmã Feliz, e está no vídeo ela falando desses fatos, ela disse que as pessoas da localidade se dirigiam à casa de Raimundo de Sales Gomes para a irmã Salustiana de Sales orarem para elas serem curadas. Isso é um fato importante para a nossa história que vale a pena a gente fazer esses registros, ok? Então, da família dele, bem explicado para vocês. Eu ainda gostaria só de acrescentar que todos eles deram continuidade ao lado dos seus respectivos esposos e esposas, né, o trabalho iniciado pelos primeiros pioneiros na intenção de fazer do Sítio Santana um lugar abençoado por Deus. Foi isso que aconteceu no Sítio Santana. Então, finalizando esse momento da história de Raimundo de Sales Gomes, eu queria dizer para vocês que os familiares deste primeiro personagem, que é o Raimundo de Sales Gomes, creram no Evangelho e no Sítio Santana, até 1980, todas as pessoas que moravam nesta localidade eram 100% cristãs, eram assembleianas. Isso é um fato memorável para esta região que iremos voltar, iremos conhecer novamente, juntamente com a família de Gunnar Wingren, que volta ao Ceará agora em julho de 2024. Ou seja, 110 anos depois, eles voltam aqui para o nosso estado. Esse vídeo eu vou encerrando por aqui, mas dentro desta mesma sequência, para não ficar muito longo, eu vou contar no vídeo seguinte como Gunnar Wingren chega no Sítio Santana. Que Deus abençoe e vamos a mais uma nova história do nosso canal do Museu do Protestantismo do Ceará. Sou o historiador Carlos Castro. Que Deus abençoe você e toda a sua família.